Questão 2. Carlos vai realizar a prova prática do Detran para obter sua CNH. Porém, está inseguro com relação à rampa de pé. Etapa em que o autoveículo inicia o movimento em uma subida íngreme. A preocupação de Carlos é a inclinação da subida, sendo mais difícil para ele quando a subida é mais inclinada, mais íngreme ou tem aclive maior. Por exemplo, conforme a figura abaixo, aqui à esquerda tem um ângulo de valor de 30 graus, temos a primeira subida, aqui à direita tem um ângulo de valor de 45 graus, a segunda subida. Dizemos que a segunda rampa é mais íngreme ou tem aclive maior, pois o seu ângulo de subida é maior, 45 graus é maior do que 30 graus. O avaliador descobriu que Carlos é professor de trigonometria no cursinho Atlas, deixando-o escolher a melhor rampa, no caso, a de menor inclinação. Na seguinte regra, sem conhecer os ângulos de subida e sabendo que os triângulos representados são retângulos, ou seja, tem um ângulo reto, descobrir qual das duas rampas abaixo é a mais inclinada ou a mais íngreme. Então temos aqui duas rampas, queremos descobrir qual que é a mais inclinada. E aí no contexto, o Carlos quer fazer a rampa de pé na menor inclinada, né? Então aqui, a primeira rampa, a altura é 3 metros, o afastamento é 4 metros, o deslocamento que ele vai percorrer é 5 metros. E aqui, à direita, a altura é 5 metros, o afastamento 7 metros e o deslocamento 8,6 metros. Sabendo-se que a inclinação é a razão entre a altura e o afastamento, então a altura dividido pelo afastamento é igual à inclinação. Assinale a alternativa abaixo, que é a correta, e que o Carlos deve escolher para fazer a rampa numa subida menos íngreme. E aqui tem as alternativas. E aí, qual que é a correta? Bom, caros alunos, vamos observar o seguinte, ele quer a alternativa correta. E o Carlos ele deve escolher a rampa cuja inclinação é menor. Então, para fazer a rampa de pé, ele prefere fazer uma rampa de pé com uma subida, com uma inclinação ou um aclive menor, não maior. Então, aqui, ó, item A, está falando o seguinte, está afirmando o seguinte, a segunda rampa é a mais íngreme, pois a sua altura é maior. Bom, isso aqui não é correto, tá, pessoal? Não garante que vai ser correto, porque tem dois triângulos ali. Dois triângulos retângulos, ó. A esquerda e a direita. Aqui, a primeira tem uma altura de 3 metros e a direita tem uma altura de 5 metros. Será que essa rampa aqui tem uma inclinação maior por causa dessa altura? E essa aqui tem uma inclinação menor por causa que essa altura é menor do que essa? Não, né? Não é correto afirmar isso. Não está completo aqui. Por quê? Porque a altura desse triângulo retângulo não vai garantir que a inclinação dessa subida aqui da rampa vai ser maior. Não garante, tá? Então o item A não é verdadeiro. Então, Carlos escolhe a primeira rampa? Não necessariamente. Item B. A segunda rampa é a mais íngreme, pois o seu afastamento é maior. Logo, Carlos escolhe a primeira rampa? Bom, a segunda rampa é a mais íngreme. Por causa disso, por causa do afastamento, ó, o afastamento é aqui na horizontal, será que o afastamento sendo maior vai garantir que a inclinação, a rampa é mais íngreme? Também não, viu, pessoal? Isso aqui não garante. Então não é verdadeiro o item B também. Item C.
a segunda rampa é a mais íngreme, pois sua hipotenusa, o percurso, é maior. Será que o percurso, a hipotenusa, sendo maior, garante que a inclinação vai ser maior? Será que depende apenas da hipotenusa? Não, tá, pessoal? Isso aqui também não é verdadeiro. Então sobrou o item D e o item E. Qual das duas é verdadeira? Bom, vamos examinar. Ó, a segunda rampa é a mais íngreme. De fato, não é verdade, tá, pessoal? Então essas aqui pode cancelar. Então só pode ser a primeira, a mais íngreme. A mais inclinada é a primeira rampa. Só que aqui, ó, tem essas duas aqui tá falando, que é a primeira. Então vamos ver a justificativa, tá? Vamos ver qual que é a mais coerente com o contexto da questão. O item D fala que é porque o ângulo é maior. Logo, Carlos escolhe a segunda rampa. Parece verdade, né? Parece. Porém, olha só essa palavra aqui, o ângulo. Pois o seu ângulo é maior. Pessoal, na questão, a regra não foi dada, o ângulo. Vamos voltar ali em cima, ó. Ó a regra, ó. Tá, o avaliador chega pro Carlos, você é professor de trigonometria? Beleza, então vamos ver se você é o bichão mesmo, né? Você não vai conhecer os ângulos, tá? Você não conhece os ângulos de subida. E você só sabe que os triângulos são retângulos aqui, ó. Então, de acordo com essa figura aqui que eu tô te mostrando aqui, ó, no celular, tá vendo? Tem dois tipos de rampas. Qual que você escolhe, cara? Qual rampa tem inclinação menor, né? Já que você quer fazer a rampa de pé numa subida mais suave, né? Qual que é aí? Qual das duas? Então, ó, grifa essa palavra, ó. Sem conhecer os ângulos, ó. Sem conhecer os ângulos. Então, eu não conheci os ângulos aqui. Essa figura que eu tenho, eu não conheço esse ângulo. Então, se esse ângulo aqui eu não conheço, eu vou chamar ele de alfa. Se esse ângulo aqui eu não conheço, eu vou chamar de beta. Então, eu não conheço os ângulos. Portanto, o item D é quase verdadeiro. Vamos falar assim, ele é de fato verdadeiro, mas na questão não é porque não foi dado o ângulo. E está falando que é por causa de uma coisa que a gente não sabe. Portanto, só me resta o item E, tá, pessoal? O item E é o verdadeiro. É a primeira rampa mais íngreme. Por quê? Porque 3/4 é maior do que 5/7. Logo, Carlos escolhe a segunda rampa. Isso é verdadeiro, de fato. Sabe por que é de fato? Vamos observar. Foi dado, na primeira rampa, a altura e o afastamento e também o percurso. A gente viu que a altura não é suficiente para determinar a inclinação de uma rampa. Tampouco o afastamento, aqui na horizontal, não é suficiente para determinar a inclinação de uma rampa. Então, o que vai determinar a inclinação de uma rampa é isso daqui. É a inclinação, é a razão entre a altura e o afastamento. Foi dado na questão. Então, a altura e o afastamento vai determinar a inclinação. Então, vamos olhar então aqui na primeira figura. Aqui é a primeira. À esquerda. A primeira está falando o seguinte. A altura é 3. E o afastamento é 4. E a segunda rampa aqui, ó. Aqui à direita, a segunda rampa foi dado a altura, 5, e o afastamento, 7. Pessoal, quem é maior, 3/4 ou 5/7? Quem que é maior? Teria como você dividir, tá? O 3 dividido por 4. Aplicar o algoritmo. Põe uma unidade aqui, né, para ficar uma dezena. Aí coloca um 0 aqui. E aí faz essa divisão. Aqui vai ficar 7 vezes 4. Dá 28. 28. Vem aqui, subtrai. Sobrou 2. 4 é maior que 2, então eu coloco um 0 aqui. E aí vai ficar um 5 aqui. Aqui, ó, 5 dividido por 7
Novamente, eu coloco um 0 aqui e um 0 aqui, uma vírgula. Agora eu tenho 5 dezenas. Novamente, 7 vezes 7, 49, né? Então, 49, tabuada do 7, fica 1. Põe um 0 aqui, e aqui vai ficar 1. Depois 3, tá bom, né? Então, perceba que 0,75 é maior do que 0,71, aplicando a divisão, o algoritmo da divisão. Porém, tem outra forma de comparar, que é olhando para a fração. Se eu pegar 3/4 e comparar 5/7, aqui à esquerda tem o 4 e aqui à direita no denominador tem o 7. Então, aqui à esquerda, em cima e embaixo, eu vou dividir por 7. E aqui à direita eu vou multiplicar aqui por 4 e dividir por 4, em cima e embaixo. Então eu peguei o da esquerda aqui no denominador, veio aqui, ó, e o da direita no denominador veio aqui, ó, multiplicando e dividindo, multiplicando e dividindo. E aí, vamos multiplicar. Aplica a propriedade da distributividade. Vamos lá. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 4, 28. Ora, está tudo no mesmo denominador, agora eu tenho condição de comparar aqui. Como que eu vou comparar? Olhando para o numerador. O número que for maior no numerador é o maior, a fração maior. Então, no caso, a fração maior vai ser essa daqui, ó. Tá, pessoal? Por quê? Porque está tudo no mesmo denominador, ó. Denominador 28. E o número aqui de cima é maior do que esse. Eu só posso fazer isso quando eu coloco tudo no mesmo denominador, tá? Caso contrário, eu não poderia fazer isso. Porque o denominador seria diferente. Aqui está no mesmo denominador. Portanto, agora, ó, eu posso afirmar que 21 é maior do que 20. Então, 21 dividido por 28 é maior do que 20 dividido por 28, de fato. E aí, é uma segunda forma de olhar. Mas pode também aplicar o algoritmo da divisão, tá? Então, de fato, 3/4 é maior do que 5/7. Item E é o verdadeiro.